A jornalista Daniela Lima concedeu uma entrevista em que falou sobre a sua demissão da Globo News. Ela aproveitou para desmentir algumas mentiras que circularam na empresa e para dizer que a demissão não foi a pior parte. Eita, vamos falar sobre esse assunto com a nossa Sofia Labanca aqui no Plantão no Meteoro. Bora! Sofia Labanca, finalmente temos uma fala da Dani Lima a respeito da sua demissão, né? Houve muita especulação aí. Tô curiosa para ouvir o que ela tem a dizer sobre isso. Pois é, né? Houve muita especulação mesmo, até porque a Dani Lima é uma grande jornalista, então quando acontece algo como Sim. aquela demissão da Globo News, isso com certeza vira notícia. E agora ela deu uma entrevista ao Desculpa Alguma Coisa, lá do Universal Wall, que é tocado lá pela Tati Bernardes. Não foi só sobre isso a entrevista, mas com certeza o destaque dessa entrevista foi quando ela fala sobre a demissão na Globo News. O corte aí sobre a demissão da Globo News são uns 15 minutos de conversa, a gente vai mostrar 3 trechinhos aqui. O primeiro deles, Dana, quando ela nega que ela teria sido convidada para trabalhar com o governo. Vamos dar o contexto. Uma das coisas que foi especulada quando a Dani Lima foi demitida é que surgiu uma foto dela tomando um café com o Sidônio Palmeira, que é o ministro-chefe da SECOM, né, Secretaria de Comunicação do governo. E daí muita gente já começou a especular em cima dessa foto de que ela teria sido convidada para trabalhar para o governo Lula. Vamos ver o que ela diz sobre isso. Então, aquela foto de um ministro do governo, que por acaso é o ministro da Secretaria de Comunicação, ou seja, o trabalho dele é lidar com jornalistas, que é o que eu sou. Mas, de novo, né, eu só sinto o peso de ter a cara conhecida, porque todo jornalista toma café com fonte, gente. Todo jornalista toma café com fonte. E foi exatamente isso que aconteceu. Já acharam que você ia para a SECOM. Fizeram uma foto, não, me botaram de ministra da SECOM, de sei que lá da EBC, sabe, assim, um surto. E, na verdade, era uma fala de uma jornalista com uma fonte. O trabalho dele é falar com o jornalista, ele fala o dia inteiro. Todos os bons jornalistas do país de política precisam ter o telefone deste personagem. Sim. E era exatamente o que estava acontecendo ali. E se eu quisesse, teria saído de lá com... Quer dizer, se eu tivesse onde publicar naquele dia, teria saído de lá com um furo. O dia que eu apresentar a TV 3.0. Tipo, era uma conversa disso. Ele me avisou, inclusive. Ele falou, olha, fizeram uma foto nossa. Eu falei, ministro, tudo bem, né? Eu continuo sendo jornalista. E o senhor continua sendo ministro. Jornalista conversando com uma fonte. Por que que... Ele, porque o Metrópolis me avisou, então eu tô achando que vão fazer matéria. Eu falei, nossa, gente, matéria do quê? E pronto. Matéria do quê? Matéria especulando uma possível contratação. Vamos lá. Esse foi um dos pontos que ela trouxe aí para desmentir boatos que surgiram durante a sua demissão. Outro foi a história de que ela teria sido demitida porque ela seria esquerdista demais, e que isso teria acontecido com base em uma pesquisa que a Globo fez sobre como o público vê a Globo News, que teria dado que é esquerdista demais. Vamos ver. Ela desmente isso, ela diz não foi por causa disso a minha demissão, e que, inclusive, a pesquisa não é bem isso que estavam dizendo que era. Vamos ver o que ela diz. Bom, público, né? Eu vou explicar. A Globo fez uma pesquisa qualitativa, ou seja, não é uma pesquisa de grande escala. Você pega um grupo de pessoas específico para investigar aquele grupo. Que grupo era esse da pesquisa qualitativa? Pessoas que não assistem
a Globo News, que já assistiram e deixaram de assistir. Ou seja, quem eram essas pessoas? Salvo engano, eram 81 pessoas, tá? Homens, 80%, empreendedores de São Paulo, né? Ou profissionais autônomos. Ligados ao agronegócio. A Globo News foi investigar o hater. Total. Por que o hater não assistia? O que é ultra válido. Sim, mas o que eles vão responder também é meio óbvio, né? Tá. E aí isso foi publicado como uma pesquisa de mercado, né? Como se, né, o público da Globo News estivesse dizendo aquilo. Tinha umas passagens muito curiosas. Tipo o quê? Se a Globo News fosse uma pessoa, como ela seria? Uma das respostas era: ela seria uma mulher elegante, cheirosa, mas uma mulher sem filho, sem marido, sem namorado, não tem nem um sobrinho, não tem nem mãe, ou seja, uma pessoa mal amada. Eu perguntei e sim, né, foi identificado um viés misógino nas respostas. Então, assim, paga-se um preço, eu acho que o canal é corajoso por isso, paga-se um preço por ter uma maioria de âncoras mulheres. Né? Caraca. Que coisa, né? Mas enfim, Ana, e daí o último ponto que eu queria destacar dessa conversa aí é o ponto em que ela fala que a demissão, sim, foi uma coisa que foi pesada, que ela ficou uns dias sem responder ninguém no WhatsApp, que recebeu aí o apoio de família, de ex-colegas, etc, etc, mas que a parte mais difícil não foi a demissão, foi como a imprensa tratou isso. Vamos lá. O processo, o que se seguiu, para mim, foi muito mais violento do que... Porque é legítimo, a empresa tem o direito de escolher com quem ela trabalha. Ou seja, o teu sofrimento em relação a uma violência sofrida vem da internet e não de nenhum processo da Globo. Veio muito mais, inclusive, do trabalho de alguns colegas, né? Porque, assim, eu nunca faço isso, estou fazendo porque é você, eu não dou entrevista. Mas eu te adoro e me sinto sempre muito acolhida quando a gente se encontra muito pouco, mas sempre são boas experiências, né? Porque eu me vejo como repórter. Então, assim, fazemos a mesma coisa, né? O tratamento que foi dado, a quantidade de coisas que escreveram, que viralizou, que foi explorado, nossa, me foi muito dolorido. Para mim e para minha família, né? O meu pai... Eu lutei, Tati, com meu pai por anos, para meu pai colocar o WhatsApp no celular dele, para a gente poder falar com ele com alguma tranquilidade. E ele não quis, porque ele é um negador da tecnologia. Entendi, ele quer ficar no cantinho dele. Ele ouve disco de vinil e tal, mas a barulhada foi tão forte que meu pai decidiu aprender a usar o Google. Para poder ver o que estavam falando da filha dele. Imagina. O sofrimento. Meu pai com 77 anos. Ele não deve ter entendido nada. Nada. Falou: minha filha... O que estão fazendo com você? O que aconteceu? Você está sendo ameaçada, minha filha? O que aconteceu? Minha filha, sabe assim, virou um negócio... Para minha família foi... Não tenho jornalista na família. Meus pais são servidores públicos, assim. Aquela família bem tradicional de Brasília, de gente que estudou para concurso, fez faculdade, foi estudar para concurso e tal. Então, assim, foi um negócio... Minha mãe tentou ser muito forte porque ela não queria me ver triste, né? Enfim. É isso, Ana. No final das contas, quando é perguntado para Dani o porquê que ela foi demitida, então, se não foi por causa de pesquisa, o que foi? Ela diz: não sei. Não sei, ainda você vê, ela inclusive fala, tem direito a demitir, faz parte. Então, isso acaba ficando no ar. E
Eu não sei, Ana, não sei muito o que dizer, porque tem um ponto que me pega nessa história toda que com certeza foi muito pesado para ela, isso dá para ver no jeito que ela fala, na história que ela descreve. Agora também tem uma coisa que me pega, que é quando ela diz: eu não dou entrevistas, eu sou repórter. Gente, muita da especulação surgiu justamente porque ela não negou. Sabe? Teve muita gente que antes de falar, olha, é verdade isso que você vai trabalhar para o governo, tentou o contato e não teve resposta. Eu conheço casos assim. Eu conheço casos assim. Então, eu entendo, é difícil, mas ela é uma pessoa pública, ela é uma das, eu vou dizer aqui, ela é uma das maiores jornalistas dessa geração. Ela é uma das maiores jornalistas dessa geração. Não tem como esperar que vai ser demitida de um dos maiores canais de notícias dessa geração e que não vai ter que dar explicação, sabe? Desculpa, é o fato. Eu vou começar por aí, Sofia. Realmente, assim, a demissão da Dani da Globo News. Aliás, a contratação dela já foi uma grande notícia. Já foi uma né? notícia. A demissão dela repentina, como foi, né? É uma notícia gigantesca. E aí, reitero também a tua leitura. A Dani é uma das maiores jornalistas dessa geração, de fato. E demitida da forma como foi, choca todo mundo, leva todo mundo a querer saber por que diabos a Globo News tomou uma decisão que, na nossa leitura, é uma decisão completamente equivocada. Equivocada. Gente, quem que tem Dani Lima na mão e manda embora? Exatamente. Então, assim, muito dessa especulação, inclusive, foi em defesa da Dani, entende? De que não estava entendendo como é possível a Globo fazer uma besteira deste tamanho, né? E continua achando que foi uma besteira enorme, perdeu muito. Não estou dizendo que o jornalismo da Globo News ficou ruim, não estou criticando as pessoas que estão lá, mas perde em qualidade porque a Dani Lima é uma grande jornalista, né? Então perderam uma grande jornalista. Dito isso, de fato, fica um pouco difícil essa situação, porque na posição dela, ela tem todo o direito de não querer dar entrevista e de não querer falar, né? Especialmente absolutamente. numa situação dessas, que a pessoa está fragilizada. Não, também é absolutamente compreensível, sim. não é obrigada a nada, mas há que se entender como as coisas acontecem. A consequência será daí. essa. A consequência será essa, exatamente. Todo mundo vai especular. Alguns com melhores intenções, outros com piores intenções. Alguns com mais ética, outros com menos, alguns com mais cuidado, outros com menos, mas vai gerar especulação. Inevitável. Vai gerar especulação e todo mundo estava querendo saber para onde ela ia e o que estava acontecendo. A conversa com o Sidônio, eu entendo a justificativa dela, é uma conversa com uma fonte, mas exatamente no momento em que ela não está trabalhando num veículo, ninguém vê essa conversa como uma conversa com a fonte. Ela mesma diz assim, se eu tivesse onde publicar naquele momento, eu teria dado furo, mas você não tinha, amiga. Exatamente, é exatamente por isso que todo mundo se pergunta por que essa conversa está acontecendo naquele momento. Então, assim, eu consigo entender, né, tanto a especulação quanto a defesa dela e especialmente, assim, me toca muito a forma como isso parece tê-la afetado de uma maneira pessoal. Dá para sentir, assim, né, uma dor quando ela fala dos colegas e a gente sabe muito bem mesmo que as piores coisas no jornalismo podem vir muitas vezes dos próprios colegas, né? É isso que a gente trabalha com internet, onde vamos combinar o comentarista compete muito fortemente com a virulência dos colegas, né? Mas também dito tudo isso, tem uma coisa que ela falou ali que me pegou bastante, assim, sabe? Sobre a misoginia nessa leitura ali daquela pesquisa. Eu achei muito interessante e terrível, né?
O que também é um fator quando a gente discute a demissão da Dani Lima, entende? Eu compartilho do elogio dela à composição majoritariamente feminina da Globo News. Eu acho isso de fato muito positivo, fico muito satisfeita com isso. Mas também entendo que na leitura de muita gente sobre o trabalho da Dani, tem muitos desses preconceitos e do posicionamento da mulher jornalista numa determinada forma, numa determinada, né, num determinado padrão de comunicação, e Eu que ela diria padrão, arrebenta. inclusive, de aparência. Exatamente, também. Eu estava dançando em torno do assunto, mas tem isso também. Não apenas isso, mas tem. E a Dani arrebenta com esses padrões de formas muito positivas. Muito positivas. Eu vejo muito favoravelmente assim, a forma de comunicação da Dani. Quando ela vai para a Globo News, eu vejo uma influência muito positiva no trabalho dela na Globo News, né? Na sua forma de fazer o jornalismo. Tem um punch, entende? Tem uma força ali que é um pouco diferente do que normalmente você encontra num veículo como a Globo News, né? E aí, quando ela sai, é um choque, de novo, né? Essa especulação toda, em muito, é um espanto positivo. Eu sei que não deve ter sido essa a Não experiência dela é. de toda a Não. especulação, E tem outros né? momentos da entrevista, né? A entrevista completa dá quase Aham. 1 hora, que ela fala de hate, de perseguição, ela fala de Sim, stalkers seguindo ela na rua, sabe? Então sim. ela fala sobre mentiras contadas por jornalistas sobre ela. Então, Aham, aham. com Não, certeza ela tem muita coisa negativa que ela viu e recebeu aham. nessa época também. Não, fora o que deve. Aliás, né, acabou, ela também não falou sobre o que foi, afinal, né, qual foi o motivo Não, da aí é que tá. demissão. No final Talvez isso fica tenha no muita ar. coisa aqui. Mas deve ter muita coisa que aconteceu lá dentro que a gente não sabe e que ela deve, né, pode ter sofrido lá. Muita coisa que aconteceu nos bastidores. Os bastidores do jornalismo são especialmente cruéis com as mulheres também. Não é só a pesquisa de opinião, não. Os bastidores do jornalismo são especialmente cruéis com as mulheres. Então tem muita dor aí nisso e eu só posso elogiar a Dani por continuar fazendo o trabalho de alta qualidade que ela continua fazendo, mas continua achando uma perda imensurável para o jornalismo da Globo News terem demitido a Dani Lima. Acho que perdeu-se uma coisa e fico muito temerosa das consequências dessa perda no contexto político, né, do Brasil neste momento. É isso. Ficamos por aqui, Sofia, já passamos do Ficamos, do Ana. nosso tempo, mas eu sabia que isso ia acontecer porque é um assunto que pega a todos nós aqui. Vamos lá, chat, voltamos em instantes, desejando um tratamento melhor para as mulheres no jornalismo, e especialmente para a Dani, que faz um trabalho primoroso aí e merece ser tratada de forma mais gentil. É isso, beijos.